Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, Irmãos e irmãs, bom dia. Que a nossa oração desta manhã possa ser uma luz para o nosso caminhar durante todo o nosso dia. Vamos fundamentar esta oração na palavra de Deus. Hoje está linda a palavra, Atos 12, Evangelho de São João, capítulo 12, tudo 12, olha que beleza, 12 apóstolos, né? E que Deus possa nos dar também 12 bênçãos nesse dia, né? Aquelas que mais precisamos e esperamos. Então que Deus nos abençoe, nos dê a sua paz, o seu perdão. Iniciemos, pois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos apressadamente refletir a palavra de Deus e falar um pouco sobre a vida de um lindo santo. Aguardem. E Domingo Sávio, né? Já ouviram falar, né? E depois, o mais, vamos ouvir durante a Santa Missa, às 19h30. Só clicar lá no link e fazer parte, fazer comunhão e nos enriquecermos, porque as homilias deste tempo de pandemia estão sendo as mais ricas de todos os tempos, porque o Espírito Santo é assim, ele não nos falta, Deus não nos abandona. O Senhor está aí do nosso lado para nos salvar, através da sua igreja e da boa nova refletida pelos nossos padres, bispos e a igreja, né? Hoje aqui conosco está o professor Pedro. Quem não conhece, né? Um professor sempre muito conhecido e querido na cidade, também às vezes temido, né? Espero que não seja o caso do professor Pedrinho. Ele é ministro da palavra em nossa igreja e veio rezar hoje comigo, somos ministros da palavra, né? Esse tempo de oração, esse momento de oração é nosso. Que Deus nos ilumine com as potências do seu Espírito. Estejamos atentos a todos os momentos do nosso encontro. Deixemos nosso coração se iluminar para que tenhamos um bom dia cheio de fé, esperança e caridade. Irmãos, o Santo Evangelho de hoje é narrado segundo São João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. É palavra da salvação, por isso vamos estar bem atentos, abrindo todos os ouvidos, né? Aqui e lá, e o coração, acolhermos, deixar essa palavra fazer morada em nós, naquela atitude de ovelha, de ouvir, refletir, regurgitar, mastigar, pôr para dentro, pôr na mente, pôr na vida. É assim que devemos ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra de salvação. Ouçamos, irmãos, João 12, 44, 50. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Entretanto, Jesus exclamou em voz alta: aquele que crê em mim, não crê não em mim, mas naquele que me enviou. E aquele que me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo. Assim, todo aquele que crê em mim não ficará nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o condenarei, porque não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Em verdade, não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou
Ele mesmo me prescreveu o que devo dizer e o que devo ensinar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que digo segundo me falou o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A respeito do Evangelho que acabamos de ouvir, quero tomar aqui o versículo 47 e 48, porque também é um dos assuntos que nos causam maior curiosidade. Então eu vou reler aqui e vou meditar com as palavras do Catecismo da Igreja. Disse o Senhor: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Palavra da salvação. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante sua vida terrestre. Esse pecado é muito grave. Deixado de fazer, podendo ter feito, chama-se pecado de omissão, por preguiça, por descaso, por falta de amor ao próximo. Isso é muito grave. Podendo ter feito, não fez. Podendo ter gasto, não gastou. Podendo socorrer, não socorreu. Ajuntou por juntar, em saco roto. O tesouro da vida eterna não lhe será dado. Aqui tem umas palavras de Santo Agostinho a esse respeito. Todo mal que os maus praticam é registrado sem que o saibam. No dia em que Deus não se calará. Salmo 50, versículo 3. Mas na frente Santo Agostinho continua assim, expressando como palavra de Deus. Quando coloquei meus pobrezinhos na terra, os constituí meus tesoureiros, para recolher vossas boas obras em meu tesouro. Vós, porém, nada depositastes em suas mãos, razão porque nada possuís junto de mim. Queridos irmãos, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da vida de São Domingos Sávio. Ele nasceu no dia 2 de abril de 1842, em Riva, na Itália, e 14 anos depois, muito jovem, ele morre no dia 9 de março de 1857, também na Itália. Ele foi beatificado e 6 anos depois canonizado pelo Papa Pio XII. Foi canonizado no dia 12 de junho de 1954, o ano em que eu nasci, considero isso um presente, né? E a sua festa é celebrada no dia 6 de maio. São Domingos Sávio, ele é o padroeiro dos acólitos, da pureza, dos jovens, das crianças, mas também daqueles que são caluniados injustamente, também das mulheres com dificuldade de ganhar bebê, né? As gestantes. Vários episódios aí que explicam isso. Eram dos 3 filhos de Carlos, um ferreiro, e Brígida, uma costureira. São Domingos Sávio foi aluno de São João Bosco, excelente aluno. Suas atitudes e devoção chamavam a atenção de todos, ainda quando criança, ia à igreja para rezar. Se a igreja estava fechada, ele simplesmente se ajoelhava ali de frente da igreja e ficava rezando. Podia ter neve, podia ter chuva. Ele fazia conforme ensinamos nas oficinas, né? Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar.
Isso é maravilhoso, porque a gente acredita que Jesus já está lá nos esperando, né? Então nós fracassamos no encontro com Ele, mas Ele não. Ele nos espera no mesmo horário, no mesmo lugar, todos os dias, conforme o combinado. Então, que bonito, né? Domingos era inteligente, sempre com boas notas. Tocado pelo carisma de São João Bosco, o ideal dele também era dai-me almas. Dai-me almas. Domingos quis mais do que nunca levar aos céus mais e mais pessoas. E ele funda a Companhia da Imaculada Conceição. Olha, gente, Companhia da Imaculada Conceição. Dom Dominique deve amar este santo menino jovem, né? Então, São Domingos Sávio foi um jovem cheio de grande sensibilidade. São João Bosco disse numa das citações que ele era de boa índole e muito piedoso. Teve uma vida curta, mas sempre traçada na direção da santidade. Foi o fruto da maravilhosa pedagogia criada pelo São João Bosco, um santo que soube cuidar muito bem de jovens, muitas vezes levados, né? Mas ele conseguia transformá-los em sacerdotes. As suas atitudes de devoção chamavam a atenção de todos. Ainda quando criança, ele ia à igreja, como disse, sempre, todos os dias, e se tivesse chovendo ou nevando, ele ali ficava de frente da igreja, de joelhos, rezando. Bom, São Domingos, ele fez primeira comunhão com 7 anos. Naquela idade foi um ato extraordinário, que normalmente as crianças faziam a primeira Eucaristia com 12 anos. E ele tinha um lema na vida: antes morrer do que pecar. Ah, meu Deus, se a gente aprendesse isso quando jovem, né? Antes morrer do que pecar. E dentre os escritos dele, encontramos aqui também algumas metas que ele buscava seguir. Vamos conhecer? Confessar frequentemente e receber a Eucaristia sempre que possível. Santificar os dias de festa e dias santos. Ser amigo de Jesus e de Maria. E preferir morrer do que pecar. São Domingos era inteligente e sempre tinha boas notas, e ele nunca deixou de lado a sua meta de alcançar a santidade. Por isso, ele rezava e se empenhava nos estudos também. Olha, ele era um santo muito alegre, né? E ele dizia que ser santo era cumprir bem os seus deveres e viver com alegria. Isso nos disse o professor Aquino, né? No documentário que ele fez sobre São Domingo. Assim como São Bento também, né? Ora e labore. Os seus padres trabalham e rezam o dia inteiro e à noite também, de 3 em 3 horas, se eu não me engano, quando eu me hospedei no mosteiro no Rio de Janeiro, eu assustava de ver como no relógio, de 3 em 3 horas, eles fechavam o capuz, iam lá para a igreja rezar, depois voltavam para a jardinagem, para a cozinha, para lecionar nas faculdades, 3 em 3 horas de novo. Então, rezar e trabalhar com alegria nos santifica. Trabalho com alegria é um dever cristão. E assim, São Domingos Sávio é auxiliado por Nossa Senhora, né, Imaculada Conceição. Ele manda os melhores meninos para São João Bosco, para o oratório de São João Bosco, lugar onde ele trabalhava as vocações, não é? Isso muito jovem, né? Ele fazia os estudos, acho que para ser um futuro padre, né? Tinha que andar 20 quilômetros a pé. E hoje, com tanto benefício, com tanta facilidade, às vezes as pessoas não têm interesse de ir para o seminário, se tornar um padre, né? Falta de oração. A Nossa Senhora, especialmente. Então, meus irmãos, São Domingo é tomado por uma tuberculose aos 14 anos e volta para a casa dos seus pais, onde ele morreu serenamente e com alegria de ir ao encontro do Senhor, exclamando aos seus pais: adeus, queridos pais, estou tendo uma visão linda, que lindo.
E assim ele partiu como um anjo. Queridos irmãos, auxiliados pelo Espírito Santo, pela Imaculada Conceição, a quem rogamos agora um grande auxílio, vamos rezar pela intercessão de São Domingos Sábio, ao nosso Deus, ao nosso Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Suplicamos que Ele nos atenda por tão valorosa intercessão do jovem, do pequenino São Domingos Sábio. Querido São Domingos, vós que ofereceste sua curta vida totalmente ao amor de Jesus e sua mãe, ajudai a juventude de hoje a compreender a importância de Deus em suas vidas. Ajudai as nossas famílias a serem frequentes na confissão e na comunhão. Necessitamos da sua intercessão para proteger as crianças de hoje das tentações e das zombarias do mundo. Olhai por elas, guiando-as na estrada para o paraíso. Peça a Deus que nos dê a graça de santificar-nos pelos nossos deveres diários, fazendo-os por amor a Ele. Nos lembre sempre da necessidade de praticarmos as virtudes em tempos de atribulações e dificuldades. São Domingos Sábio, preservai-nos da malícia, que haja em nossa mente a porção da tua inocência, em nossa mente e nosso coração, e rogai ao Senhor por nós e pela salvação das nossas almas. Amém. Encerramos, pois, o nosso momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, pela intercessão de São Domingos Sábio e da Virgem Maria, a Imaculada Conceição, que para nós, paroquianos, tem o nome de Nossa Senhora das Graças, a mesma Mãe de Jesus, a quem tanto amamos. Bom dia. Quanta alegria